Hoje é quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Eu sou a Áquila, esse é o canal de evangelização Bora Rezar com a Áquila. E eu te convido a parar por alguns minutos para meditar as leituras bíblicas proclamadas hoje em todas as missas ao redor do mundo. A palavra de Deus nos forma, nos corrige e nos impulsiona ao amor verdadeiro. Se esse conteúdo te ajuda, curta esse vídeo, compartilha com alguém, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim essa mensagem chega longe e toca mais corações. Então, para acessar essas leituras bíblicas do dia, eu estou utilizando o Terço, o aplicativo que se chama Terço Pocket. Lá nós temos toda a liturgia do dia e dias anteriores e dias posteriores também. Sugiro muito que vocês usem para fazer oração do Santo Terço, oração de novenas, diversos tipos de orações. Muito interessante e muito completo esse aplicativo também. Então vamos passar para a primeira leitura. A primeira leitura de hoje é a carta de São João, a primeira carta de São João, capítulo 4, os versículos de 11 a 18, que diz o seguinte: Caríssimos, se Deus nos amou, assim nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. Em nós temos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos deste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como diria São João, amados, se Deus nos amou primeiro, também nós devemos amar uns aos outros. São João nos recorda que o amor não é apenas um sentimento, mas a própria presença de Deus em nós. Quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Esse amor se torna completo quando expulsa o medo, porque o medo nasce da insegurança e da punição, enquanto o amor verdadeiro gera confiança. Assim, quanto mais nos deixarmos amar por Deus e amarmos como Ele nos ama, mais livres nós ficaremos do medo e mais semelhantes a Cristo nós nos tornaremos. Salmo responsorial número 71. A resposta é: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Resposta: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sebá hão de trazer-lhes oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Resposta: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Resposta: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. O Salmo 71 proclama o desejo profundo do coração humano, um rei justo que governe com equidade e defenda os pobres. Por isso, todas as nações hão de adorar o Senhor, reconhecendo que a verdadeira autoridade nasce do cuidado com os mais frágeis. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor.
Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho segundo Marcos, vemos os discípulos enfrentando o mar agitado enquanto Jesus parece distante. No auge da tempestade, ele caminha sobre as águas e diz: Coragem, sou eu, não tenhais medo. O medo nasce porque eles o veem, mas não reconhecem. Mesmo após os milagres, o coração ainda está endurecido. Esse evangelho nos lembra que Jesus não nos livra de todas as tempestades, mas ele se faz presente nelas. Quando reconhecemos quem ele é, o vento perde a força e o medo já não governa o coração. Essas leituras do dia se unem porque revelam um mesmo movimento. Deus ama, governa e sustenta o seu povo. São João mostra a origem do amor, o Salmo anuncia a expansão desse reino e o Evangelho revela esse amor em ação concreta. Juntas, elas nos ensinam que o amor verdadeiro se manifesta em cuidado, justiça e partilha, não apenas em palavras, mas em gestos. Hoje a palavra nos provoca. Se Deus é amor e se esse amor se manifesta em partilha, como nós temos respondido? Nós temos oferecido apenas o que nos sobra ou colocado nas mãos de Deus até o nosso pouco? Pense nisso. Se essa reflexão falou com você, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e marque alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que a palavra nos transforme por dentro e se torne vida em nós. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!